Ok, então sejam bem-vindos, todos vocês que aceitaram o convite para participar dessa conversa, dessa transmissão ao vivo, que é a primeira transmissão aqui do nosso grupo. Agradeço a vocês por terem aceito esse convite, espero que a nossa conversa seja bem proveitosa, ok? O tema da nossa conversa é a catequese como instrumento para promover a reforma. Basicamente, eu quero lidar com a promoção da reforma no que diz respeito à igreja em si, mas também com a promoção da reforma no que diz respeito aos lares. Ok? E vocês, durante a transmissão, poderão fazer perguntas relacionadas a esse tema e eu tentarei respondê-las. Ok? As perguntas devem ser feitas, então, aí no chat, você pode participar. Nós vamos começar então com uma oração pedindo a bênção do Senhor para esse nosso encontro. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças pela tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor nos tem tratado sempre de forma graciosa e misericordiosa. E a tua misericórdia é, sem dúvida, a causa de não sermos consumidos. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, pois certamente de muitas maneiras nesse dia nós violamos as tuas prescrições justas e santas. Rogamos tua bênção para esse momento, para que essa conversa seja uma conversa edificante e que teu santo nome seja glorificado através daquilo que nós vamos falar aqui, Senhor. Rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente. Nesses últimos dias eu tenho me dedicado à leitura do assunto sobre a catequese, porque eu estou disponibilizando aqueles áudios que fazem parte do curso de introdução à catequese que está sendo disponibilizado lá no site helenaibatista.com. Esse curso eu já dei lá no Clear, já dei uma parte dele, depois eu disponibilizei ele em outros lugares, agora eu estou disponibilizando gratuitamente através do site. E aí eu estou aproveitando e fazendo uma revisão, e eu resolvi olhar justamente para as obras de Lutero, o que elas falam sobre a catequese. E eu confesso que isso me fez refletir e meditar sobre muitas questões a respeito da reforma, como a reforma anda aqui no Brasil, como a reforma anda nas nossas igrejas e nos nossos lares. E eu aprendi muito nesses últimos dias com Lutero a esse respeito. Então eu quero compartilhar algumas coisas e aplicá-las nesses dois contextos da catequese como instrumento para promover a reforma na igreja e nos lares. Quer dizer a vocês que eu não tenho assim um esboço todo organizado sobre esse assunto, são algumas anotações soltas que eu vou tentar então compartilhar com vocês aqui, ok? Até esse momento o áudio está claro para vocês, né? Espero que sim. Então, vocês lembram que foi em 1517, né? Então estamos fazendo 500 anos da Reforma Protestante, que Lutero colocou aquelas teses lá na porta do castelo de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, né? E agora, depois de 500 anos, nós devemos nos perguntar o quanto de avanço nós tivemos de fato. O que acontece é que quando eu olho para o que Lutero estava ensinando lá atrás e o que ele desejava e o que muitas vezes nós estamos vivenciando nas nossas igrejas, me parece que em alguns sentidos em vários sentidos não houve um avanço considerável. Na verdade, nós deveríamos em algumas áreas basicamente começar do zero. E uma dessas questões é justamente sobre a questão da catequese. Tá? A primeira vez que Lutero basicamente começou a tratar desse assunto da catequese foi em 1520. Ele escreveu um livro que em 1526,
um livro não é um livro, é a forma para a missa alemã e a ordem de culto. Havia uma preocupação, porque Lutero, em 1526, ainda estava ministrando os cultos em latim, né? E havia um pedido para que os cultos então fossem em alemão, para que atingisse o povo mais simples. Daí então, Lutero cedeu a essas solicitações e ele organizou uma ordem para o culto e algumas explicações sobre essa ordem de culto. Dentre as coisas que ele menciona lá, entre as primeiras coisas para se organizar o culto, é interessante que ele menciona a questão do catecismo. E por que ele faz isso? Aí você olhando o restante do ensino de Lutero, você vai perceber que para Lutero o catecismo, ou a catequese, era um instrumento vital para a promoção da reforma. Em 1528, ele fez, por exemplo, uma viagem na Saxônia e percebeu e foi perguntando às pessoas por onde ele chegava a respeito do Evangelho. E coisas simples, por exemplo, você confessa, creio em Deus Pai. O que significa confessar, creio em Deus Pai? Qual o sentido disso? E ele percebeu então a ignorância do povo a respeito dessas coisas. As pessoas não sabiam responder a essas questões mais simples a respeito da fé cristã. E para ele o desastre ainda maior foi descobrir que os pastores nessas regiões estavam despreparados para o exercício do ofício e, de certa forma, viciados com uma perspectiva católico-romana de não fazer nada, de não ensinar e tal. Então, uma coisa que eu observei é que não só nessa ordem do culto, para o culto em alemão, de 1526, mas também nos dois catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor de Lutero, ele, que foi escrito em 1529, ele vai repetir várias vezes a seguinte questão, que muitas pessoas deixavam o catolicismo romano e estavam abraçando então essa fé evangélica, vamos dizer assim, né? Luterana, mas evangélica, assim que Lutero chamava, fé evangélica. E essas pessoas, quando diziam abraçar essa fé, diz Lutero que o único interesse delas era ter a liberdade no evangelho. Então eles queriam aproveitar de certos elementos, benefícios dessa liberdade no evangelho, mas por outro lado, essas pessoas não queriam cumprir suas responsabilidades e assumir seus compromissos também no que concerne ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele vai fazer essa acusação contra os pastores, dizendo que muitos pastores era melhor que eles fossem porqueiros ou cachorreiros, porque de fato eles não estavam cumprindo com fidelidade o seu ofício, e por outro lado ele vai também criticar o povo pelo mesmo tipo de infidelidade e vai dar reprimendas às pessoas por causa desse desejo de pensar só sobre a liberdade, mas não pensar nas responsabilidades que eles deveriam ter nessa liberdade no Evangelho. É importante observar que nesse contexto, inclusive falando sobre o culto, o Lutero diz que a nossa liberdade ela é e deve ser regulada pelo amor. Então, os limites da nossa liberdade são colocados, impostos pelo amor, né? Então, perceba, ele fez essas visitas paroquiais na Saxônia, percebeu a ignorância dos jovens, a ignorância do povo e a ignorância dos pastores. Então, ele tinha percebido já então que precisava ter um recurso que ao mesmo tempo servisse para ajudar as famílias, os jovens, e um recurso para ajudar os pastores. Então, quando Lutero pensa na instrução, na catequese,
ele está pensando em 3 pilares. Ele menciona isso como 3 ordens. E aí lá nos livros tem a terminologia em latim. As 3 ordens são: a primeira ordem é a ordem pastoral, então aquilo que é ensinado através do ministério da palavra. A segunda ordem é a ordem familiar, aquilo que o pai de família deve ensinar aos seus filhos. E a terceira ordem é a da autoridade civil. E aí, nesse caso, em relação à catequese, ele está pensando na escola. Então, os ministros da palavra ensinam o catecismo, os pais ensinam os seus filhos e a escola também seria o terceiro elemento, alguns dizem terceira parte do tripé, né, em que a escola também vai ensinar o catecismo. Então, para Lutero, essas 3 ordens deveriam trabalhar juntas para promover e ensinar o catecismo. E por que isso era tão importante para Lutero? A razão é a seguinte: que a catequese, desde os seus primórdios, né, na vida da igreja, já a partir lá do final do primeiro século, quando o termo grego caterrel começou a ganhar já uma conotação cada vez mais clara para indicar aquela instrução que os pagãos deveriam receber antes de serem batizados. E o Lutero sabia que essa catequese antiga da igreja, ela estava ao longo da história fundamentada em 3 assuntos principais, a saber, o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. A esses 3 elementos, Lutero julgou necessário acrescentar a instrução bíblica sobre os sacramentos, a ceia e o batismo. E esses ensinos todos, durante esse período, a respeito desses assuntos, eram aquilo que a igreja considerou o mais básico. Então vocês pensam o seguinte: a igreja, ao longo da história, pensou assim: qual é aquilo que a gente não pode deixar de ensinar? Aquilo que para alguém ser um cristão precisa saber, precisa crer, precisa confessar e precisa viver de acordo com as implicações desse ensino. Que ensino é esse? O que resume o cristianismo? Então, ao longo da história, a igreja entendeu que o que resumia o cristianismo eram justamente o credo apostólico, a oração do Senhor, os 10 mandamentos, e depois, na época da Reforma, tanto Lutero quanto Calvino e outros reformadores acrescentaram a esses 3 elementos o ensino sobre os sacramentos. Vocês vão ver na terceira aula do curso Introdução à Catequese que a estrutura das Institutas, a primeira edição das Institutas, em 1536, tinha justamente a estrutura do Catecismo Maior de Lutero com esses 4 elementos. Então, para Lutero, era de suma importância que o cristão, alguém que se confessava cristão, tivesse conhecimento dessas coisas, principalmente credo, 10 mandamentos e oração. Para ele, então, ele dizia o seguinte: olha, se alguém não tem conhecimento dessas coisas, nem pode ser chamado de cristão. E os sacramentos devem ser impedidos a essa pessoa. Então, em uma de suas obras, ele vai dizer: olha, se alguém não quer aprender o catecismo, então que não participe nem da ceia nem do batismo, que não lhe seja permitido ser padrinho no batismo, e que essa pessoa, se ela permanece nessa negligência, que ela seja entregue ao Papa, ou seja, volte para o catolicismo romano, já que você não quer nada com a fé evangélica, e seja entregue ao diabo. Veja o que ele diz. São palavras pesadas, mas é como se ele dissesse: se alguém não quer ter compreensão dos elementos mínimos do cristianismo, então tal pessoa não é um cristão. Tal pessoa pode estar na igreja, mas ela não quer, ela só quer as liberdades do cristianismo, por assim dizer, mas não quer as responsabilidades que lhe cabem como um cristão. Então, Lutero percebeu que esses elementos eram os elementos mais básicos, mais simples, mais singelos
que deveriam existir. Por isso, ele estruturou seus 2 catecismos refletindo o ensino desses 3 elementos: credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Tá? Quando você vai olhar para outros catecismos da época da Reforma, você vai ver a mesma coisa. Por exemplo, o catecismo que é usado na Igreja Reformada do Brasil, o catecismo de Heidelberg. Você vai encontrar nele exatamente isso. Uma boa parte dos dias do Senhor que lá estão explicando os 12 artigos do Credo Apostólico. Depois tem explicações sobre os sacramentos, e na última parte, que trata sobre a gratidão, vai explicar cada um dos mandamentos e cada uma das petições da oração do Senhor. Então, antes da Reforma e na Reforma, a Igreja julgou que o conhecimento mínimo para alguém ser um membro da Igreja era justamente saber esses elementos: credo, 10 mandamentos e oração. E aí aqui a gente já começa a perceber um certo distanciamento, né? Na minha concepção, eu acho que acontece em muitos casos o seguinte: alguém conhece a fé reformada e às vezes conhece pela internet. Então já há um salto aí tremendo, né? Porque a pessoa mal conhece os fundamentos e ela já é colocada com perguntas difíceis, com assuntos polêmicos, com diferenciações de posição sobre questões filosóficas, se vai ser Van Til ou Clark, e já é colocada com uma gama de coisas que nós poderíamos dizer que são o telhado, sem que essa pessoa tenha recebido a instrução mais simples, que é a instrução catequética. E essa fundamentação, a meu ver, acaba fazendo muita falta, não só em termos de conhecimento, mas também o reflexo disso em relação à piedade. Aí acabamos por ter uma reforma que, pelo menos a mim, não me parece muito piedosa, por exemplo, quando eu olho para o Facebook. Uma reforma distanciada da vida congregacional, em muitos casos, da vida comunitária, uma reforma distanciada daquela piedade que você vai encontrar em Lutero e vai encontrar em João Calvino. Então é como se fossem essas pessoas indo com anzol, sem terem lido as obras dos reformadores, sem terem lido os catecismos reformados, e elas vão lá nos catecismos e vão lá também nas obras dos reformadores, como que com uma vara de pescar, somente para puxar aquilo que lhes interessa e que satisfaz a elas no sentido de curiosidade, de polêmica, de discussão e dessas coisas. Então acabamos por produzir dessa forma aqui no Brasil uma reforma que, no final das contas, não é uma reforma. Pessoas que estão publicando coisas de Calvino, mas se Calvino encontrasse com essas pessoas, as repreenderia tão severamente que elas não iam mais querer saber de Calvino e nem de Lutero. Então há uma falta de fundamentação, ao meu ver. Quando eu começo a estudar mais e mais sobre a catequese, eu fico assustado quanto a isso, tá? Então veja, para Lutero, saber essas coisas deveria ser já desde pequeno. Então, veja o que ele pensava: que se vinha alguém do catolicismo romano para receber aquela fé evangélica que estava sendo pregada em Wittenberg, essa pessoa, e outras partes da Alemanha, né, essa pessoa deveria conhecer e ser instruída, familiarizada, não só em termos de memorização do conteúdo, mas de compreensão do significado e das implicações desse conteúdo para a vida e para a piedade. Eu vou ilustrar isso daqui a pouco, mas perceba então essa preocupação. E a preocupação também de instruir as crianças e os jovens nessas mesmas verdades. Então ele vai direcionar o catecismo maior justamente para ajudar os pastores. Então, aqui a diferença entre catecismo maior e menor não tem a ver tão simplesmente com a ideia de conteúdo.
ainda que tenha essa implicação também. Mas a ideia aqui, até que o catecismo menor de Lutero é chamado de catecismo alemão, porque é justamente para dizer o catecismo mais popular. Então, o catecismo maior, Lutero escreveu, não é perguntas e respostas, esse catecismo, é uma outra estrutura, são explicações justamente do quê? Desses 4 elementos, explicações do credo apostólico, dos 10 mandamentos, da oração do Senhor e sobre os sacramentos. Ele escreveu o Catecismo Maior para ser um subsídio usado pelos pastores. Então ele vai encorajar várias vezes aqui os pastores para que eles ensinem efetivamente o catecismo. Que eles não descansem com preguiça, com negligência, enchendo a barriga e sem executar o seu trabalho, mas que eles, de fato, ensinem o catecismo. E ele até diz, se vocês não têm condições de ensinar, então simplesmente leiam para o povo, para que o povo, então, tome conhecimento dessas questões. Ele lança, então, o Catecismo Maior com esse objetivo. E aí, então, mostra que ele vai fazer apelos lá no Catecismo Maior, justamente para que os pastores estivessem lendo, meditando, pensando e ensinando sobre o catecismo. E aí sim, aí é um ponto importante. Ele vai dizer que alguns pastores, e até algumas pessoas da nobreza, estavam rejeitando o catecismo por acharem uma coisa simplória, uma coisa assim que é repetitiva, que é só aquela mesma coisa e não tem muito o que aprender ali e tal, e fazendo essa acusação. E aí ele então diz aos pastores, olha, cuidado para que você não queira ser doutor cedo demais. E aí vai dizer que o orgulho, ele é como o tecido, né? Ele encolhe a pessoa. Ele vai chamar então a atenção para o seguinte fato, e olha, veja como isso vai refletindo nos nossos dias. Ele vai mencionar pessoas que haviam feito a leitura, uma leitura, por exemplo, do catecismo, e em seguida elas se achavam doutas nessas doutrinas explicadas, essas explicações do catecismo, ignoravam o catecismo e então já se achavam doutas para ensinarem outras pessoas e para seguirem para outros assuntos e procurarem questões polêmicas. Mas é exatamente isso que acontece. Há esse perigo. Muitas pessoas vão lá, eu nem digo o catecismo, né? Vão lá, leem alguns artigos na internet sobre a reforma, assistem alguns vídeos de alguns pastores reformados e pronto. Eles se tornam doutos na teologia reformada e querem, começam logo um blog e querem ficar ali ensinando as outras pessoas sobre a reforma e tal, quando muitas vezes essas pessoas nem sabem ainda direito o que é reforma. E isso é tão grave que eu falo isso até com receio, mas eu vou mencionar isso, que muitas vezes até pastores já com algum tempo na reforma, estão lá ensinando, por exemplo, imagine o seguinte, um pastor ensinando sobre as 3 marcas da igreja. Aí ele lá explica, olha, a disciplina bíblica eclesiástica é uma das marcas da igreja. E aí esse pastor, na hora de disciplinar os membros, ele não os disciplina de forma bíblica, ele não disciplina para que eles sejam trazidos de volta, a ovelha perdida voltando a Cristo. Então a disciplina não é iniciada com esse fim, mas com o fim de livrar-se da pessoa, e é feita às vezes pelo WhatsApp, pelo e-mail, não tem visita pastoral, não tem muitas visitas pastorais, não tem supervisão dessa disciplina. Então veja, ao mesmo tempo que ele vai dar uma palestra sobre as 3 marcas da igreja, ele nem sabe ainda o que é disciplina eclesiástica. Então, isso falando de pastores, né? Isso eu estou falando de uma situação real. E imagine então pessoas que nunca nem fizeram parte de uma igreja de confissão reformada. Estou pensando principalmente na igreja reformada e na igreja presbiteriana, nas igrejas presbiterianas de linha mais reformada, e
essa pessoa já começa a achar que ela detém o conhecimento sobre a reforma e tal. Então isso é um grande perigo. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Com essas pessoas que são muito entusiastas nessas questões, mas às vezes não vão fazer os seus blogs, suas postagens, elas não são pastorais, não são amorosas, não são comunitárias, não visam a edificação da igreja, visam somente como se fosse a doutrina fosse um fim em si mesmo, né? E não a glória de Deus e a edificação da igreja. A doutrina se torna um fim em si mesmo. Então isso é extremamente perigoso. Então Lutero vai conclamar os pastores para seguirem nessa direção de ensinarem o catecismo. Ele promoveu lá em Wittenberg dizendo a pregação do catecismo, dizendo então que o catecismo deveria ser pregado a cada trimestre, 2 semanas, e determinou que as manhãs de segunda e terça-feira fossem dedicadas na igreja de Wittenberg para a instrução do catecismo. Então ele queria mesmo que as pessoas entendessem o catecismo, que os pastores cuidassem disso. Então é uma responsabilidade dos pastores ensinar os membros da igreja e ensinar a todas as pessoas que desejam se tornar membros da igreja essas mesmas verdades. Então veja, Lutero estava preocupado com isso. E hoje, em muitas igrejas, até que se dizem reformadas, quando você chegar para um membro e perguntar assim: irmão, onde estão os 10 mandamentos? Ele não sabe. Irmão, a oração do Senhor, onde ela se encontra? Não sei. Irmão, quais são os 10 mandamentos? Também não sei. Não sabem, às vezes, nem achar na Bíblia e nem o conteúdo disso, né? Não sabem achar na Bíblia nem o conteúdo disso. Desculpem que chegou uma mensagem aqui para mim. Não sabem achar na Bíblia nem o conteúdo disso. Então, isso mostra ignorância. E o que dirá saber o que significa? E se vocês acham que a gente está muito longe, né, compreensão profunda sobre esses assuntos, deixa eu compartilhar aqui uma coisa com vocês. Veja, Lutero colocou lá as teses em 1517, né, 31 de outubro. Em 1520 ele já estava muito preocupado com o assunto da instrução a partir do credo, dos 10 mandamentos e da oração. Então ele escreveu em alemão uma breve forma para os 10 mandamentos, breve forma do credo e breve forma do Pai Nosso, ou seja, ele colocou esses textos do latim para o alemão, né, para que todos pudessem ter acesso e todos pudessem ter uma só tradução, porque isso facilitaria a questão da memorização. Então, nessa breve forma, depois de dar o texto, né, dos mandamentos e tal, o Lutero vai apresentar um resumo do ensino sobre essas questões. E eu estava lendo esse resumo hoje e falei: rapaz, veja aí como Lutero estava adiantado em muitas coisas. Veja aí. Vale lembrar que quando Lutero fala do primeiro mandamento, vocês sabem que a perspectiva luterana, né, mesmo depois disso, vai bem parecida com aquela do catolicismo romano no que diz respeito à ordem dos mandamentos. Então, quando Lutero fala do primeiro mandamento, ele está falando daquilo que nos catecismos reformados, Heidelberg e Westminster, seria o primeiro e o segundo mandamento, tá? Então, a transgressão dos mandamentos. Então, a transgressão contra o primeiro mandamento. Exemplos dessa transgressão para serem usados para a compreensão do povo. Então, quando é que você quebra o primeiro mandamento? Aí Lutero vai dizer: quem em sua adversidade procurar magia negra, aliados do diabo, quebra o primeiro mandamento. Quem usar cartas, sinais, ervas, palavras, benzeduras e coisas semelhantes. Então vocês imaginam que isso não é... Hoje no interior do país tem muito isso ainda, mas naquela época era muito comum na Europa.
quem se utilizar de vara de condão, conjurações de tesouros, bola de cristal, viagem de manto, ou do tapete mágico, furto de leite e tal. Quem orientar seus atos e a sua vida de acordo com dias escolhidos, sinais celestes e o parecer dos adivinhos, a questão do horóscopo, né? Depois ele vai dizer: quem com orações inventadas benzer e conjurar a si mesmo, ao seu gado, casa, filhos, a qualquer bem, contra lobos, assalto, incêndio, inundação, prejuízo. E agora veja que interessante. Quem atribuir a sua desgraça e adversidade ao diabo ou às pessoas malvadas e não receber todo o mal e bem de Deus somente com amor e graças e não o entregar em seu seio com gratidão e disposta serenidade. Então Lutero está apontando como alguém quebra o primeiro mandamento. Uma das coisas que ele diz é que quando alguém fica acusando o diabo e o próximo das suas adversidades e não reconhece a providência de Deus, isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Pronto, aqui está uma coisa simples, uma implicação do primeiro mandamento que todo cristão deveria compreender, e você vai encontrar pessoas aos milhares, e aí eu não estou nem falando de igrejas evangélicas, estou falando em igrejas confessionais. Vai encontrar muitas pessoas que não têm a mínima compreensão de questões como essas levantadas aqui por Lutero e que vão repetir aquilo que os demais evangélicos falam sobre essa questão. Então, não pensemos que nós estamos adiantados. Porque, veja, esse assunto que eu acabei de mencionar sobre o primeiro mandamento, e eu mencionei só alguns, porque é bastante coisa ali, já demonstra a compreensão que Lutero queria que os membros da igreja tivessem, a compreensão, a realidade de hoje, né? Eduardo, eu não vi aqui um tratamento específico sobre o segundo mandamento que Lutero incluiria no primeiro, nessa parte aqui, tá? Futuramente eu posso tentar tratar sobre isso, mas eu não vi o ensino de Lutero sobre as imagens de Jesus. Obrigado pela pergunta. Felizmente eu não tenho condições de respondê-la agora. Então vejam, ele tinha essa preocupação. Então, um ponto importante: quando os pastores confessionais de hoje, ouçam isso, quando os pastores confessionais de hoje negligenciam esses elementos básicos, o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Senhor e o ensino sobre os sacramentos, o catecismo em si, quando eles são confessionais, mas são negligentes, eles estão contribuindo para a infidelidade dos pastores não confessionais que virão depois deles. Eles estão plantando, por assim dizer, pastores não confessionais. Então, há um declínio, e esse declínio acontece, tem um vínculo com a catequese. Começa mais ou menos assim: a igreja começa a desprezar seus símbolos confessionais. Então a primeira geração não dá valor, vamos dizer assim, começa a desprezar esses símbolos confessionais. Mas eles estão lá, eles ainda são ensinados uma vez ou outra, eles são mencionados de vez em quando e tal, o pastor sabe, ele diz que subscreve, tudo, mas tem uma certa negligência. O passo seguinte é que a próxima geração, que não aprendeu a amar os símbolos confessionais, eles vão sugerir que esses símbolos não sejam ensinados mais na igreja, que não há necessidade disso, que eles sejam documentos para retratar a história da igreja e tal, mas que eles fiquem quietinhos ali. E aí depois os netos daqueles primeiros serão aqueles que dirão: não, nós não queremos isso aí nem como documentos, isso aí não serve para nada, e que vão abandonar não só os símbolos confessionais, mas a autoridade das escrituras por completo. E aí vão começar a adotar perspectivas que são contrárias à fé reformada, como, por exemplo, as mulheres nos ofícios, né? Isso aconteceu recentemente na Igreja Reformada da Holanda.
Então, mas esse declínio da Igreja Reformada da Holanda não acontece de uma hora para outra. Isso vem há muitas décadas, se não séculos, em que eles vêm se afastando dos símbolos confessionais. Então, meu cunhado, ele na época era seminarista, agora ele já é o ministro da palavra, ele foi até a Holanda, ele ficou hospedado na casa de um presbítero, ele foi falar com muita alegria, né, aquele presbítero da Igreja Reformada da Holanda, sobre o Catecismo de Heidelberg. O presbítero disse: "Ih, rapaz, esquece isso aí não serve para nada não, isso é um documento do passado", né? Então, perceba que a negligência dos pastores de hoje produz um efeito para a segunda e a terceira geração e as demais gerações daquela igreja. Faz com que realmente as confissões sejam negligenciadas. Então, nesse particular, eu acho que nós pastores deveríamos voltar a nossa atenção e focar de maneira a ter certeza que todos aqueles que são membros da igreja conhecem e compreendem o credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Isso tem que ser ensinado com firmeza, clareza, simplicidade, mas deve ser ensinado. É básico. Então, para Lutero, um cristão, isso é o mínimo que o cristão deve saber. Ele deve conhecer esses assuntos de forma singela, mas deve conhecê-los. Agora, o Catecismo Menor, ele não visa ser um recurso para os pastores, para a preparação das pregações dos pastores. Ele visa ser um recurso, ainda que sirva também aos pastores, mas ele visa ser um recurso às escolas e aos pais, para que eles usem na instrução de seus filhos. Então ele é mais simples, ele de fato é menor, as explicações também são mais singelas, né? Então, por exemplo, ele não explica cada um dos 12 artigos do Credo Apostólico, ele vai mencionar 3 artigos, dividindo lá as 3 partes do Credo Apostólico sobre Deus Pai e a nossa criação, Deus Filho a nossa salvação e Deus Espírito Santo a nossa santificação. Então, ele vai reunir os artigos em torno de cada uma das 3 pessoas da Trindade e resumir o ensino desses artigos todos em pequenos enunciados. Então, o Catecismo Menor visa justamente a instrução. Então ele diz que os pais devem usar isso com seus filhos. E a forma como ele vai encorajar os pais a fazerem isso realmente muito interessante. Primeiro, ele vai dizer a metodologia para que isso seja feito. Qual é a metodologia que Lutero aconselha? Primeiro, a memorização. Então ele diz que os filhos devem aprender o credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor, eles devem memorizar. Então, para essa memorização, Lutero diz que deve ser usado o mesmo texto. Então, eu diria para você, se tem pais aqui nos ouvindo, se você deseja assim investir na instrução dos seus filhos, que é sua responsabilidade, comece por aí. Muitas vezes os pais eles querem saltar as etapas da capacidade da criança. Se você já estudou um pouco sobre educação clássica, o trivium, sabe daqueles elementos, né? A fase gramatical, depois você tem a lógica e depois você tem a retórica. Então, primeiro a criança deve conhecer o conteúdo, a memorização, então. Depois ela deve compreender o conteúdo e depois ela deve ser capaz de confessar com suas palavras esse próprio conteúdo. Então, o primeiro passo é a memorização. E eu diria, a memorização não deveria ser só uma coisa das crianças. Deveria ser uma coisa também dos pais. E parece que nesse tocante nós somos anabatistas demais, sabe? E por que anabatistas demais? Porque nós ficamos com medo, que é o medo de todos os evangélicos. Qual é o medo dos evangélicos? Se parecer com os católicos romanos, com os romanistas. Eles têm um medo terrível de que aquilo que eles estão fazendo pareça romanista, né? Então muitas pessoas têm medo da palavra catecismo. Catecismo romanista. Tem medo do credo. O credo é uma coisa da igreja romana. Isso não é da igreja romana.
Isso é da Igreja de Cristo. E lá no curso eu mostro que a palavra catequese tem origem no termo grego, o verbo katerhel, e é uma palavra bíblica que foi usada na história da igreja para descrever a instrução de pessoas que iriam ser batizadas e a instrução dos filhos da aliança. Então não é da Igreja de Roma. De Roma não é nem o termo católico, porque eles não são católicos de verdade. O termo católico pertence à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é universal, sim, católica. Eu sou um católico, mas não romano. Então isso não é um termo deles, é um termo nosso. Nós devemos nos apropriar. Então, a igreja evangélica, ela é anabatista. Então, ela tem uma reação a tudo que pareça romanista, né? E muitas vezes nós temos essa mesma reação. Por exemplo, se eu digo assim, irmãos, seria muito bom que nós, nossos momentos de família, por exemplo, quando vamos almoçar, jantar, o momento que a família pode estar durante o dia juntos, né? Geralmente vai ser no momento à noite, no jantar. A família pode se reunir na hora do jantar e dizer, bom, agora vamos orar. Podem ler uma porção pequena das Escrituras e depois podem recitar juntos o credo, recitar juntos a oração do Senhor, recitar juntos os 10 mandamentos. Não é que precisa fazer isso toda vez, né? Mas para que as crianças dentro dessa casa se acostumem e se familiarizem com isso. Os 10 mandamentos é a palavra de Deus. A oração é a palavra de Deus. E o credo, apesar de não ser a palavra de Deus, reflete as doutrinas bíblicas ensinadas na palavra de Deus. O que a gente confessa lá no credo está na Bíblia. É um resumo do ensino do Evangelho. Então, seria lindo que nós pudéssemos fazer isso em nossos lares. Mas muitas famílias vão dizer, não, isso vai parecer muito romanista, então é melhor evitar. E tem uma certa alma anabatista, eu diria, né? Quando chega nesses momentos. Então veja, Lutero diz que então o primeiro passo é a memorização. Ensine seus filhos, ajude-os a memorizar e memorize você mesmo. Lutero, ele disse que ele era, apesar de ser um doutor, sempre um aluno, um contínuo aluno do catecismo. Ele sempre estava voltando para o catecismo, sempre voltando para o credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Usava isso não só para estudar, mas ele usava isso nas suas meditações. Se você olha, por exemplo, uma obra de Lutero sobre chamada Uma Singela Forma de Orar, inclusive no Clear, em breve eu vou tratar sobre essa obra e depois vou colocar lá no site também. Numa singela forma de orar, Lutero pega a oração do Senhor e depois pega os 10 mandamentos e nos ensina a orar. Por exemplo, ele vai pegar um mandamento e vai dizer, olha, com base no que ensina esse mandamento, a sua oração pode ser assim. Não é que ele quer que nós copiemos a oração dele, mas ele oferece uma singela forma de orar, um exemplo, para que nós, então, com as nossas próprias palavras, possamos também, com base e compreensão no mandamento, fazer as nossas orações. Então, Lutero usava esses elementos como instrumentos para a sua devoção. Ele até dizia, olha, você vai orar, então seu coração está frio, recite os 10 mandamentos, recite a oração do Senhor, recite o credo, recite porções das escrituras que você memorizou, para que a sua mente se desligue das outras coisas e então você possa aquecer seu coração em direção a Deus. É interessante notar que ele usa esses elementos para dizer que isso aquece o coração, quando os evangélicos de hoje dirão que isso esfria o coração. Então, no final, o problema não é isso. O problema é o próprio coração e a forma como a pessoa chega até esses elementos. Então, Lutero usava isso para devoção. Para devoção, eu vou dar aqui um exemplo para vocês só terem uma ideia. Não vou ler muita coisa porque é cada tempo. Mas nessa obra, Uma Singela Forma de Orar. Eu vou naquilo que é menos comum, né? Você orar com base nos 10 mandamentos.
Então ele vai dizer assim, ó, falando sobre aquilo que nós denominamos como o quarto mandamento. Lutero vai dizer que é o terceiro por causa da explicação que eu já dei. Aí ele vai dizer assim, explicando como orar com base no terceiro mandamento. Vale lembrar que eu vou dizer rapidamente e depois em outra ocasião eu explico isso melhor. Lutero chegava para os 10 mandamentos com a ideia de dividi-los em 4 livrinhos, a sua oração. Então, o primeiro livrinho era o livrinho da doutrina. Qual o significado desse mandamento? O segundo livrinho era o livrinho da ação de graças. Pelo que eu devo agradecer a Deus em relação a esse mandamento. O terceiro livrinho era o livrinho da confissão. Pelo que eu devo pedir perdão a Deus com base nesse mandamento. E o quarto era o livrinho da petição. Pelo que eu devo pedir a Deus em relação a esse mandamento. Então veja. Terceiro mandamento, que é o quarto na verdade. Né? Lembra-te de santificar o dia de descanso. Aqui fico sabendo, em primeiro lugar, que o dia de descanso não foi instituído para o ócio, nem para o prazer carnal, mas para ser santificado por nós. No entanto, não é santificado por nosso obrar e agir, porque nossas obras não são santas. Ele é santificado pela palavra de Deus, pois só ela é pura e santa, e santifica a tudo que com ela está em contato, seja tempo, lugar, pessoa, trabalho, descanso, etc. Pois através da palavra de Deus também nossas obras se tornam santas, como diz Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 4. Toda criatura é santificada através da palavra e da oração. Por isso reconheço aqui que no dia de descanso devo, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus e refletir sobre ela, e segundo a mesma palavra, agradecer e louvar a Deus por todos os seus benefícios, bem como orar por mim e por todo mundo. Quem procede deste modo no dia de descanso, esse o santifica. Quem não faz, age pior do que aqueles que nele trabalham. Então, ele diz, você não observar o dia do Senhor corretamente é pior do que você trabalhar no dia do Senhor, no dia de descanso. Aí, em segundo lugar, agradeço nesse mandamento pela grande bênção, a graça de Deus, por nos ter concedido a palavra e a pregação. Então, o primeiro livrinho foi da instrução. Aí veja, no segundo ele está dizendo, olha, então quando eu oro, eu menciono o quarto mandamento, eu lembro do quarto mandamento na oração. E então eu digo em agradecimento, Senhor, eu te agradeço, porque todos os domingos, eu vou contextualizar, né? Porque todos os domingos eu posso ouvir a pregação fiel do Santo Evangelho sendo proclamado do púlpito da igreja onde o Senhor me chamou para servir. Então, graças te dou, Senhor, pela pregação, pela instrução, pelas aulas, pela escola dominical. Então você começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele te dá no dia do Senhor. Então, eu não vou seguir aqui porque não dá tempo, não é esse o assunto. Mas Lutero então usava os 10 mandamentos para orar. Então, ele memorizava, recitava para si mesmo, para aquecer seu coração, e depois ia mencionando algum mandamento, ou alguma oração do Senhor, ou algum artigo do credo, para com ele, a partir daquele elemento, estabelecer ou estruturar a forma como ele iria orar. Então, veja, uma piedade fundamentada naquilo que é básico, que é importante, que é claro e que é necessário. E aí você procura hoje quantos cristãos saberão orar com base na oração do Senhor Jesus Cristo. Eles não sabem, a maioria não sabe nem de cor, alguns não sabem onde se encontram, a grande parte não sabe o significado das petições, e um outro tanto maior ainda não sabe sequer, não vai saber, muito menos, orar, tendo como fundamento a oração do Senhor. O que dirá fazer isso em relação ao credo ou os 10 mandamentos? Na verdade, fora de Lutero, eu nunca nem ouvi ninguém falar sobre orar usando os 10 mandamentos e o credo apostólico. Nem me passou pela cabeça isso. E aí Lutero, há 500 anos atrás, está falando sobre isso. Então, por isso que eu estou aqui falando essa questão do avanço da reforma, né? Até que ponto, de fato, nós
a avançarmos. Então, o primeiro ponto é a memorização. O segundo, Lutero vai dizer que é a questão do sentido. É preciso esclarecer aos filhos, o pai deve esclarecer aos seus filhos o significado daquilo que o filho memorizou. Então, ele vai fazer isso através do quê? Através dos catecismos. Então, vou dar aqui um exemplo do catecismo menor, em que o pai pode fazer isso. Quando você vai até o catecismo menor de Lutero, quando começa a falar sobre os 10 mandamentos, lá a epígrafe de Lutero vai dizer assim: como o chefe de família deve ensiná-los, a respeito dos 10 mandamentos, né? Deve ensiná-los com simplicidade a sua casa. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses. Aí o pai vai perguntar ao seu filho: meu filho, que significa isso? Não terás outros deuses, o primeiro mandamento. E aí o filho deve aprender a responder: eu devo temer, eu devo amar a Deus, eu devo confiar nele acima de todas as coisas. Pronto, essa é a resposta. Então, é um catecismo bem resumido, né? Mas aqui está o subtrato do significado do primeiro mandamento. A ideia de Lutero é que então a criança deve também memorizar e usar, repetir palavra por palavra essas respostas. Isso é a segunda parte, o segundo estágio, né? A compreensão através das explicações do catecismo. Compreensão do credo, dos 10 mandamentos, da oração do Senhor e dos sacramentos através do catecismo. E o terceiro passo, diz Lutero, é avançar mais na compreensão desses mesmos elementos e diz ele, então, usando o catecismo maior, que tem outras explicações mais aprofundadas. Então, caminho maior, vai aprendendo mais. Eu diria então, se eu fosse aconselhar um pai de uma igreja reformada que usa as 3 formas de unidade, eu diria para esse pai: olha, nos primeiros anos do seu filho, invista na etapa gramatical. Faça com que seu filho memorize o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Quando fizer isso, use uma versão só, não fique usando várias versões para não confundir a mente do seu filho. Uma vez que você estiver usando essa versão e ele memorizar, assim que ele crescer um pouco mais, você começa a explicar o catecismo a ele. Então, se você vai explicar o catecismo de Heidelberg, talvez você ache que vai ser muita coisa, algumas perguntas serão perguntas muito grandes, a resposta, né, vai ser grande. Então você faz o seguinte: você pegue somente as primeiras partes da resposta. Então, por exemplo, se nós pensamos em termos do Catecismo de Heidelberg, no dia do Senhor 1 pergunta 1, aí o pai perguntaria para o seu filho: qual o seu único consolo na vida e na morte? Então eu aceitaria de uma criança bem pequena a resposta: que não pertence a mim mesmo, mas pertence a Jesus Cristo. Depois a criança que não pertence a mim mesmo, mas pertence de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ótimo! Mas depois, quando a criança fica um pouco mais velha, ela vai responder o restante dessa pergunta e o pai deve explicar, explicando lentamente, cada ano, um pouco mais a essa criança. E depois, quando essa criança está maior, ela pode então, quando se torna um adolescente, um jovem, aí então o pai pode estudar junto com ela a confissão belga, os canos de Dort, e o mesmo deve acontecer em relação ao ministério da igreja. As crianças pequenas podem ser instruídas no catecismo e as maiores, depois que já aprenderam o catecismo, podem aprender a confissão belga e os canos de Dort. Então é mais um avanço dentro da compreensão da fé que eles devem confessar. Então perceba que para Lutero o catecismo era um recurso contínuo para a igreja instruir as novas gerações de cristãos. Isso deveria ser feito na igreja, isso deveria ser feito nas casas, isso deveria ser feito nas escolas. Então, uma parte importante é que os pais precisam receber mais orientações sobre como fazer isso. Isso é um trabalho. Quem é que deve dar essas instruções? Os pastores. Os pastores devem ensinar os membros da igreja como eles devem, os pais devem instruir seus filhos. Mas eu diria, você tem um bom recurso tendo os catecismos
E, por exemplo, você tendo uma obra dessa, a obra que Lutero fala sobre as questões do catecismo é o volume 7 das obras selecionadas. Você vai encontrar ajuda também ali. Talvez ache alguma coisa na internet. Talvez tenha lá na internet o catecismo maior e menor de Lutero, que também não é para você usar isso para memorização do seu filho, porque se você vai usar outro catecismo, só use um. Mas como um recurso para você ter uma linguagem na hora de explicar, poder explicar mais facilmente ao seu filho de forma bem singela, bem clara, né? Então, eu diria, alguém para se tornar membro da igreja precisa fazer a catequese, precisa receber instrução nesses elementos todos. Isso deve ser feito com muita seriedade, porque isso é muito importante. Mas também os pais devem ser encorajados a instruírem seus filhos, ainda que a igreja também propicie instrução para os filhos, né? As classes para catequese dos filhos da aliança, mas os pais aqui também devem sentir o peso dessa responsabilidade. Um outro recurso que eu não mencionei para os pais usarem. Lutero vai falar de uma brincadeira, né? Ele vai falar de uma brincadeira seguinte, de você colocar no bolso esquerdo, no bolso direito da criança, coisas relacionadas ao Evangelho. Então, num bolso ele coloca a fé e no outro bolso ele coloca o amor. Então, por exemplo, na parte da fé, Lutero vai dizer, olha, você coloca num bolso 2 saquinhos. Um saquinho no qual vai ter uma expressão falando que nós somos pecadores, uma pergunta e um assunto que mostrando que nós somos pecadores carentes da graça de Deus, e no outro que é a nossa salvação inteiramente pela graça em Cristo Jesus. E no outro bolso, 2 saquinhos, um falando o nosso dever de amar o próximo, de demonstrar bondade ao próximo, e aí ele vai dizer outro saquinho no bolso falando sobre o amor, um saquinho dizendo que nós devemos suportar o mal que as outras pessoas nos fazem de forma sem reclamar. Então ele usa isso como se fosse uma coisa que o pai durante o dia pudesse dizer, meu filho, o que é que você tem no bolso da esquerda aí sobre a fé? Aí o filho pode tirar o saquinho e repetir aquelas palavras. E aí também nesse mesmo, ele vai falar mais sobre essa brincadeira, não vou dar todos os detalhes aqui, mas também uma outra coisa que ele fala é o seguinte, pegar o texto da pregação e colocar nos bolsos do filho. E aí volta e meia pedir o filho, aí o filho tira aquele papelzinho do bolso durante o dia e recita para o seu pai até que ele memorize várias vezes durante o dia. Então talvez uma contextualização disso seria, vamos dizer, se o pastor pregou uma perícope, né, uma porção lá com 5 ou 6 versículos, pode ver dentre aqueles versículos, vamos dizer que foi uma carta de Paulo, dentre aquele texto, um versículo que melhor resume o ensino do texto. E aí, então vamos dizer que o pastor pregou sobre João 3, falando sobre Nicodemos. Então pode pegar João 3:16, escrever num pequeno papel, então a criança bota aquilo no bolso durante a semana, e durante a semana o pai vai perguntando. Se a criança não sabe, ela tira o papel e lê para o pai. Então ela vai fazer isso várias vezes, até que um momento ela não precisa mais tirar o papel do bolso, porque ela já memorizou aquele versículo que é o texto da pregação. Se o pastor anuncia os textos com antecedência, o pai pode até fazer isso com antecedência, ou seja, ele pode fazer com que o filho memorize antes do pastor pregar. Então, quando o pastor pregar, a criança pode estar observando quantas vezes o pastor mencionou aquele texto, quantas vezes ele falou sobre aquele assunto e tal. Então, isso é uma forma de ajudar a criança a prestar atenção na pregação. Então, veja, Lutero, 500 anos atrás, estava preocupado com isso, com que os filhos estivessem atentos. E ele vai dizer que seria bom que todos brincassem, né, com isso, essa brincadeira, e até vai mencionar aquelas pessoas que, por ignorância desses elementos básicos da fé, o credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor, ouvem
muitas pregações e no final não tem muita compreensão sobre aquilo que é básico no Evangelho. Ouvem 2, 3, 4 anos e continuam na mesma, andando bem devagar, né? Sem compreensão. E eu vejo isso acontecer às vezes nas igrejas formadas. A pessoa chega, às vezes ela não tem uma catequese adequada, ela fica ali um tempo para se tornar membro, recebe uma ou outra instrução, se torna membro, mas sem compreensão desses elementos. Isso, claro, que vai influenciar na compreensão dessa pessoa a respeito da pregação. Ela não vai ser capaz de absorver tanto quanto ela poderia se tivesse sido, o alicerce tivesse sido mais bem feito, tivesse sido melhor elaborado. Então, isso é basicamente a conversa. Eu falei assim, indo e voltando, porque eu não estou seguindo nenhum esboço, né? Mas eu recomendo a vocês, se puderem um dia, obterem as obras de Lutero. Isso para mim está sendo uma grande surpresa. Eu tinha uma visão meio que equivocada de Lutero, sabe? Eu achava que Lutero era um homem assim, que o ensino de Lutero era meio rudimentar em relação ao de João Calvino e tal, mas eu estou gostando muito de Lutero. Eu estou lendo Lutero, estou apaixonado por Lutero. Claro que eu sei que tem coisas que a gente não pode concordar com ele, por exemplo, nos sacramentos, mas assim mesmo eu fico vendo um homem que estava lidando com todas as questões básicas para promover a reforma na igreja e na vida dos membros da igreja. E eu, como um pastor que veio da Assembleia de Deus e que servia uma igreja que passou por um processo de reforma, eu me vejo muito lá atrás, há 10 anos, 15 anos atrás, lutando com coisas, e como eu gostaria de ter tido essa ajuda de Lutero lá atrás, como eu gostaria de ter tido compreensão de como fazer as coisas, de como foram na época da reforma, porque basicamente muitos desafios são os mesmos desafios, os problemas são os mesmos problemas, as lutas são as mesmas lutas. Até eu estava rindo ontem porque estava lendo sobre a missa, o culto em alemão que Lutero promoveu em 1526, e ele elaborou novas melodias para serem cantadas, né, nesse culto. Esse culto era um culto quase que evangelístico, porque ele sabia que muitas pessoas que iam não eram cristãs de verdade, né? Então tinha uma certa... ele diz que tinha muitas partes cantadas e tal, ainda seguia uma certa estrutura da tradição. E aí ele não quis usar as mesmas melodias usadas pela Igreja de Roma, então ele compôs, junto com outras pessoas que eram músicos, novas melodias e tal, e ele ensinou a igreja, e ele fez isso, a primeira vez que isso aconteceu foi no Natal de 1525, e depois, quando chegou no primeiro domingo do Advento, quer dizer, já próximo do Natal de 1526, a congregação ainda não tinha aprendido a cantar essas músicas. E como hoje, às vezes, a gente quer ensinar o Salmo, e às vezes em determinadas igrejas nem isso as pessoas querem aprender, as melodias do Salmo, né? Você diz assim: irmãos, vamos acabar o culto agora, o culto pela manhã, e vamos ensaiar Salmo tal, para que todos nós cantemos bem, de forma ordeira para Deus. E aí eu já vivenciei isso, uma grande parte da igreja ia embora. Então, quando chegava no dia de cantar o Salmo, uma boa parte da igreja não sabia cantar. Eles iam aprender durante o culto, depois de muitos cultos, ainda cantavam errado, atrapalhavam os outros. Quer dizer, as mesmas lutas que Lutero enfrentou, os pastores reformados ainda estão enfrentando hoje. Mas é assim mesmo. Esperar que o Senhor nos dê graça aos pastores, aos pais, para que nós cumpramos as nossas obrigações. Mas eu diria, o nosso trabalho começa aí. O fundamento é o credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. E vocês, irmãos que estão me ouvindo, se tem alguma pergunta, podem fazer. Já estou indo para o final aqui da nossa conversa. Mas eu diria a vocês: procurem ter certeza que vocês sabem o significado desses elementos. Qual o sentido do primeiro mandamento? Qual o sentido da primeira petição?
o que significa dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você sabe essas coisas mais básicas da fé cristã? Se você não sabe, eu sinto lhe dizer, é uma grande vergonha para você. E mais, você não está agindo como um cristão, você precisa corrigir isso. Então estude, se for o caso de algum de vocês, estude. E se não é o caso, encoraje seus pastores, os presbíteros da igreja, o ministro da palavra, a promoverem uma catequese sólida, que ajude os novos membros, pessoas que vêm de outras igrejas, pessoas que vieram do catolicismo romano ou de outras religiões, a realmente conhecerem a fé cristã. Muitas vezes se inventa muito, fazem aquelas revistinhas de discipulado e ensinam tudo menos esses elementos básicos necessários. Como se a gente quisesse ser mais sábio que toda a história da igreja. A história da igreja todinha entendia que essas eram as coisas mais importantes. Aí a gente é mais sábio e quer ensinar sobre outras coisas. Então, tenhamos esse cuidado. A reforma foi um retorno à catequese. Prova disso é a grande quantidade de catecismos produzidos a partir da reforma. O próprio catecismo da igreja romana, que a gente tem hoje, né, é uma resposta ao trabalho catequético da reforma. É uma tentativa de sobrepor a esse trabalho catequético. Então, percebam a importância da catequese para uma igreja reformada. Calvino escreveu ao duque, né, de esqueci o primeiro nome, o segundo nome é Seymour, dizendo a ele, o duque de Somerset, dizendo a ele que se ele queria promover uma reforma na Inglaterra, ele soubesse que ele não poderia fazer isso sem um catecismo. A primeira coisa que ele deveria fazer é ordenar a elaboração do catecismo. Quando Frederico III resolveu promover a reforma em Heidelberg, ele mandou preparar um catecismo. Então, é isso. A Igreja de Cristo tem esse recurso. Então, o catecismo deve ser simples, singelo, claro e explicar essas questões básicas. Essas questões básicas precisam ser rememoradas. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por esse momento. Se a qualidade da transmissão ficar boa, talvez eu corte lá o princípio, o final e até publique na página. Vou ponderar isso aí. Mas nenhum de vocês tem nenhuma pergunta, então nós vamos partir para o final do nosso encontro. De vez em quando eu vou promover esses encontros, eles sempre serão avisados aqui. Vocês podem sugerir temas para esses encontros, essas conversas. Espero que elas sejam edificantes para todos vocês, tá bom? Obrigado aí ao Eduardo Rodrigues, ao Luciana Aguilera, à irmã Ediane Mesquita, ao Igor. Eu não posso ver todos aqui, eu nem sei se consigo ver todos. Sim, Rebeca, deixa eu ver mais quem. Acho que, não sei se Giovanni, Maria Luísa, Thaisa, Miqueias. Então, todos vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês e encorajem os oficiais da sua igreja a pensarem mais sobre a catequese. E se eles já estão fazendo isso, agradeça a Deus, porque isso é uma dádiva da graça de Deus sobre a igreja que você está.